Quais são as vibrações desse novo eclipse que acontecerá daqui a pouco, no dia 8 de novembro de 2022? Acompanhe aqui minha explicação. Saudações a todos! Logo mais temos mais um eclipse acontecendo nesse ano de 2022. O eclipse lunar que acontecerá agora, dia 8 de novembro de 2022, daqui a pouco, às 8 horas e 20 minutos. Bom, lógico, né? Nesse horário será impossível de se ver no Brasil. Mas em outras regiões do planeta ele é visto, como por exemplo na Ásia, um trecho da Europa e um pedaço ali da África. Mas não significa o fato de você não vê-lo, né? De você não ver o fenômeno, que isso não vai influenciar você. Como eu sempre falo aqui no canal Web Terapias, os fenômenos acontecem mesmo que você não veja, e as energias estão aí com as suas vibrações repercutindo nas pessoas e nos fatos. E esse eclipse ele traz realmente uma vibração, aliás, várias vibrações que são muito interessantes. É o último eclipse do ano, de 2022, é um eclipse na casa de Touro, né? A vibração com Touro, e isso traz algumas situações bem interessantes para que a gente possa aprender, né? Eu sempre falo que você pode surfar nessa onda, que você pode aproveitar esse embalo que o universo nos traz para que realmente aproveitemos essa energia, né? Sempre tudo acontece de uma maneira no planeta que quando a gente percebe se torna mais fácil alcançar alguns objetivos desde que sejamos consonantes, né, com esses fenômenos. Bom, o que eu quero falar para vocês, né? A situação está muito propícia para que a gente sinta coisas dessa transformação energética. A simbologia do eclipse ela é muito interessante, como eu sempre venho explicando aqui a vocês no canal. É interessante que esse eclipse, quando você tem a obstrução da luz solar que invade a Lua pela Terra, você tem uma pequena parcela dessa lua que aparece e ela faz o reflexo do sol, e isso traz o que? Aquela famosa lua de sangue, que para quem vê o fenômeno é algo assim que já mexe com os sentimentos. Mas esse fato de a lua ser ocultada, né, pela Terra também traz uma vibração no planeta. Porque no caso dessa situação, simbolicamente a luz da Lua, né, ela tem o seu apagão, né, pela sombra da Terra, então ela não recebe o reflexo do Sol. E essa simbologia então acaba por mostrar, olha, estamos apagando um passado e quando o Sol aparece, o Sol traz a energia do futuro. É muito simbólico, mas também representa um campo vibracional interessante que mexe com a mente das pessoas. Mas você verá, assim, no ponto de vista não só individual, mas principalmente social, uma certa obstinação, uma certa vontade em fazer as coisas, ao mesmo tempo acompanhado de uma inércia em que você quer fazer o que as pessoas querem fazer, mas que não sai do lugar. Esse ritmo é determinado justamente pela conjunção entre Touro e Escorpião, que são signos, né, que estão nessa vibração. Lembrando que o Touro nessa situação traz as conjunções econômicas, né, está ligado a dinheiro, a conquista material, e Escorpião, sem dúvida, traz a passionalidade e as disputas ao poder. Bom, por aí você já pode imaginar o que vem por aí. O fato então de Touro estar relacionado à economia, né, a parte de conquista, isso tem a ver justamente com a solidez de Touro. E essa solidez ela não é só uma questão ligada às finanças, mas também uma solidez relacionada às emoções, relacionada propriamente às relações, aos relacionamentos, às conquistas. Isso é bem interessante. Então a gente pode ter um acontecimento muito importante de trazer conquistas, de trazer uma concretização nas questões emocionais, nas questões pessoais com relação ao relacionamento e também com essa questão de conquistas pessoais. Portanto, essa energia de Touro é segurança. Mas essa segurança pode ser ligeiramente abalada justamente pela Lua, por incrível que pareça, porque a Lua rege as emoções e ela pode, através do medo, trazer essa instabilidade emocional que pode repercutir em alguns campos da sua vida. Portanto,
O segredo que eu passo a vocês é realmente perceba, sinta, né? Não se invada com essa energia do medo pelo seu organismo todo, por toda a sua vida. Sinta quando esse medo começa a impedir você de realizar as coisas, ou de pensar em realizar as coisas. Isso pode vir tanto num sentimento de insegurança, mas também num sentimento de falta de confiança. Provavelmente esse campo energético, né, com essa vibração, pode até trazer aquela questão instável com relação a confiar nas pessoas. E isso pode trazer até ruptura em relacionamentos ou situações em que acaba-se a confiança em relacionada ao outro, ou a casos aí, a grupos, por exemplo. E a grande chave de mudança, então, é justamente esse Sol que está em oposto à Lua, que traz a importância de você se olhar para dentro, ver o seu brilho, ver a sua luz. E assim essa chave faz você superar essas instabilidades, essas inseguranças, para que você busque o caminho correto para a mudança. Não tem nem que duvidar que toda essa questão de puxa para lá e puxa para cá entre Sol e Lua pode realmente trazer uma certa confusão, mas sinta a sua energia, perceba a sua luz, essa é a chave da mudança. A soma então de toda essa inércia junto com uma mudança que está para acontecer, mas somada a um certo radicalismo, pode abalar muitas vezes relacionamentos, gerando tensões, gerando uma certa vibração negativa, mas podendo gerar até mesmo uma ruptura. Mas não se preocupe, como eu falei, perceba a sua luz, porque muitas coisas podem se romper justamente porque acabou seu ciclo, né? E esse momento é a energia que vem justamente para finalizar o ciclo. Olha, acabou, chega, né? Então olha que interessante como essas coisas podem influenciar realmente através do seu campo energético o bom panorama da sua vida, né? Mas eu volto a frisar, eu já falei isso em alguns vídeos anteriores, com outro eclipse que aconteceu alguns dias atrás, que foi o eclipse solar, justamente sobre a questão da organização. Volto novamente a cobrar de vocês que vocês prestem atenção essa questão de você ser organizado. Porque se haverão mudanças, uma vez que você está organizado, essa mudança ocorre de uma maneira muito mais tranquila. Agora, se tudo está desorganizado, a mudança se torna de uma maneira muito abrupta, muito difícil, muito complicada, onde você não sabe se as coisas estão simplesmente mudando ou se as coisas estão simplesmente atrapalhadas, né? Essa confusão pode ser gerada justamente pela bagunça da sua vida. Então, mais uma vez, é o universo te passando essa informação. Olha, organize a sua vida, organize as suas coisas, porque se as mudanças vêm, você precisa ter o espaço aberto para que essas mudanças aconteçam. E por que é importante a organização? Porque você, organizado, você já começa a pensar qual a mudança que você deseja. Aí você tem duas situações que são muito interessantes. Se você está desorganizado, você acaba sendo uma bolinha de papel pelo vento. Há uma energia de mudança, ela vai acontecer, mas muitas vezes ela não é premeditada como você quer. Quando você está organizado, você já começa a pensar na sua vida, fala, olha, tal coisa é interessante, eu quero isso, eu quero tal coisa. E isso abre caminhos, né? Porque nosso pensamento tem muito poder. E assim você começa a fazer algumas questões, né? Uma vez organizado, você começa a pensar. Olha que interessante, mais uma chave de mudança que é você olhar nas situações que estão para acabar e você começar a pensar quanto que eu estou acrescentando nessa situação? Eu estou fazendo diferença mesmo nisso? E situações que parece que elas não podem acabar, elas valem a pena realmente? Eu estou aproveitando dessas situações? Eu estou crescendo com isso? Esse aproveitamento é para a minha evolução? O mesmo você deve fazer com as pessoas também. Essa pergunta, estou contribuindo com tal pessoa? Ela está ou ele está se dando bem comigo? As coisas estão indo bem? Tudo isso aí são coisas muito importantes que devem ser decididas agora, porque o campo é favorável a essa mudança. E uma vez que você decide,
você abre mais uma vez as portas para que as coisas aconteçam. Olha, você já tem organização, você já tem caminho limpo de um lado, e quando você decide, através dessa forma de pensamento, entre perceber o que está valendo a pena, você transforma a sua energia e canaliza ela para o que vale a pena realmente. E isso é a solidez de Touro, junto realmente com a passionalidade de Escorpião. Portanto, você vai perceber, né, se está valendo a pena certas coisas, vale a pena continuar ou não. Essa decisão estará nas suas mãos, uma vez que tudo está organizado e sua mente está focada nessa mudança. Vale lembrar que insatisfações exigem ação. Tudo na nossa vida, quando há insatisfação, a gente precisa ter uma ação. Ação para resolver esse caso que está lhe trazendo a insatisfação, e a ação para que você mude para um novo nível ou para uma situação melhor. O só reclamar, ele não surte efeito. Pelo contrário, pode trazer mais decepções ainda quando você começa a perceber que sua situação é pior do que você imagina. Então, é um momento realmente dessa, como que eu posso usar a palavra? Dessa atitude, vamos usar essa palavra, de você agir, ação. E sem dúvida, uma vez que você tem essa ação, lógico que os ajustes são necessários. Você se adequar, né? Porque você tem uma energia vibracional aí também do planeta Urano, em que ela traz a modernidade, e com a energia de Saturno relacionada a Cronos, que é o tempo, também traz as expectativas de fora, traz as mudanças. Portanto, a regra é justamente fazer as correções, fazer os ajustes que serão necessários a essa grande mudança. E você pode então perguntar, puxa, preciso então mudar meus comportamentos, eu preciso transformar minhas habilidades, ou preciso adquirir habilidades novas, será? Ou ainda, nesse planejamento, você deve pensar o quanto eu tenho que me adequar a fazer as mudanças e preparar o território para que essas transformações aconteçam. Eu convido vocês a começarem a pensar sobre isso. É o campo favorável a essas mudanças. Olha que nós estamos em outubro para novembro, né? Então essa transformação já está quase no final do ano, ano novo fiscal, né? Já será aquele boom, né, da transformação que as pessoas tanto querem, ano novo, vida nova, e você já está antecipando. Olha quanto você sairá na frente uma vez que você já está consciente disso. É óbvio, né? Vamos pensar assim no ponto de vista coletivo, social, principalmente a questão de Brasil, essa energia de Urano e essa energia de Saturno somadas, elas vão trazer as instabilidades e as brigas políticas ligadas justamente a essa enorme polarização que está acontecendo. E essa polarização ficará cada vez mais forte até praticamente abril de 2023, quando haverão outros eclipses. É tão forte essa energia porque Saturno e essa vibração favoreceu o movimento dos caminhoneiros nas estradas, porque tem a ver Saturno com bloqueios e tem a ver com caminhos, né? E Urano, então, nem se fala, porque ele está ligado justamente a protestos. Para quem acha que nada acontece por acaso, as manifestações no Brasil estão vibrando justamente por isso. Mas olha que interessante, elas podem nessa conjuntura aí trazer realmente as revelações que acontecerão praticamente nessa semana, logo após o eclipse. Revelações da verdade, revelações do oculto, que uma vez que a Lua foi tampada e o Sol volta a aparecer, isso é o que? O passado indo embora e o futuro aparecendo. E talvez muitas decepções poderão aparecer diante das pessoas. Olha que situação, tanto no ponto de vista individual quanto no ponto de vista coletivo, principalmente relacionado ao Brasil. Mas o ponto assim mais negativo que eu vejo nesse momento realmente são as tensões econômicas. Essa energia meio falsa da Lua junto com Vênus realmente pode tornar mais difícil as questões econômicas até praticamente aí o ano que vem. Então esse é um ponto que você deve perceber e deve se preparar. E isso não é só a nível Brasil, eu acredito que seja a nível mundial. E por falar em nível mundial, essa vibração de Vênus também presente, ela pode trazer uma certa
briga internacional, uma certa instabilidade internacional também, né, nas relações internacionais. Por aí você deve pensar já o tamanho de toda essa vibração, quantas coisas ela pode repercutir na sociedade. É óbvio, né, que isso resumirá em muito mais protestos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, se prepare. O campo se abriu justamente por isso. E o que eu posso falar de conselho para vocês, né? Independente de qualquer situação que acontecer, o campo é de mudança. Essa vibração, ela trará mudanças. E essas mudanças, elas trarão com você aprendizado. Esse aprendizado é evolução de vida. E é justamente nesse ponto que você tem que sempre focar. Lógico, optar por mudanças positivas, optar por transformações evolucionais, que sejam menos doloridas e mais práticas, e realmente tudo isso será uma grande escola. Bom, é assim que caminha a humanidade, e nessa energia de mais um eclipse que acontecerá daqui a pouco, perceba, tá? Eu sinto que realmente essa inércia é algo que está sendo inerente, e isso é uma coisa que você tem que se preparar, tem que ficar atento para que realmente essa inércia seja vencida, porque uma vez que você vencerá essa inércia, você terá uma energia, um fôlego para que as transformações possam acontecer de uma maneira tranquila e que aconteçam. Então é isso, pessoal. Os momentos são muito bons, né? As mudanças, elas podem deixar a gente meio chateado, mas mudanças trazendo realmente revelações são coisas bem interessantes. Então veremos aí o que vem nos próximos dias, né? E até praticamente abril do ano que vem. É isso. Então preste atenção, seja uma pessoa sensível, perceba. Tudo está acontecendo de uma maneira muito rápida, fica até difícil colocar vídeo e conversar com vocês aqui, mas eu não poderia deixar passar em aberto esse momento tão especial desse novo eclipse aí, desse eclipse que acontecerá daqui a pouco da Lua. Agradeço a todos, gostou do conteúdo? Não se esqueça de divulgar para as pessoas, não esqueça de dar seu like, e se você não for inscrito, se inscreva. Honrar a todos e arrivederci!